Olá, nono ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo, todo mundo legal. Hoje vou dar continuidade aí ao nosso capítulo 5, né? Estamos tratando aí sobre as grandezas aí e diversidades da Ásia. Já falamos sobre vários aspectos físicos do continente, né? Falamos sobre relevo, falamos sobre clima, falamos sobre os aspectos geológicos, falamos sobre a hidrografia, sobre a regionalização, e a partir dessa regionalização nós começamos algumas aulas a estudar região por região. Falei da Ásia Meridional, e nesse contexto da Ásia Meridional falamos um pouquinho da Índia, né? Falamos um pouquinho sobre a religião do hinduísmo, até coloquei um vídeo para vocês. Na sequência falei sobre o Sudeste Asiático, e os seus tigres asiáticos, demos muita ênfase a essa questão econômica, e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o Extremo Oriente ou o Leste Asiático, tá? Que vai pegar aí a China, Mongólia, Japão, Coreia do Norte, esses países, tá? Eu vou dividir essa aula em duas, porque nessa eu quero falar aspectos gerais, e na segunda aula eu quero falar especificamente sobre a Guerra das Coreias, beleza? Então, qualquer coisa, estou à disposição de todos, não deixem de me procurar, caso as dúvidas persistam. Vamos lá, vamos tentar fazer uma aula bem curtinha, né? Eu sempre prometo e não consigo. Deixa eu ajeitar essa foto aqui. Vamos passar. Então, pessoal, olha aí. Deixa eu tirar esse livro daqui, né? Acho que não vou precisar dele agora. Este é o Extremo Oriente ou Leste Asiático. Ele é composto pela China, aí, que nós temos aí sendo o maior território, tem o maior país nessa porção regional, Mongólia, Japão, a Península Coreana, né, um pedaço de terra cercado por água por quase todos os lados, composto aí pela Coreia do Norte e pela Coreia do Sul, Taiwan, que é um território autônomo, mas pertencente à China, né? Poucos países reconhecem a autonomia de Taiwan. E nós temos Hong Kong e a região de Macau. Macau que foi inclusive colonizada por portugueses, né? Muita gente lá fala português, né? Ou como dizem os meninos, muita gente lá fala brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, região extremamente populosa, né? Somente essa porção aqui, muito em questão, claro, pela China, que apresenta a maior população do mundo, essa região em toda apresenta 1,6 bilhões de pessoas, dos 7,4, né, que nós temos no planeta. Então, é uma região, claro, bastante populosa, com essa população, sobretudo, concentrada no território chinês. Tá? Como destaque econômico aí, nós temos, claro, o Japão e a China, que vão ser os dois países que eu vou falar nesta aula aqui hoje. Vou dar enfoque nesses dois países. Na minha próxima aula, eu vou querer trabalhar com vocês sobre a disputa, sobre a guerra entre as Coreias aqui, que ainda estão em guerra, muita gente não sabe, existe apenas um armistício entre elas, mas elas ainda estão em guerra, tá? Pessoal, como eu falei com vocês, esse local é extremamente populoso, né? 1,6 bilhão de habitantes. Só a China tem 1,3 bilhão de pessoas, tá? Essa porção do território, né, esse leste asiático, é onde nós temos, onde a economia na Ásia ela é mais dinâmica, tá? Claro, com destaque aí para a China e para o Japão, que se configura aí como sendo, né, a segunda e a terceira economia mundial. Nós temos Estados Unidos, China e Japão, são as três maiores economias do mundo, tá?
Mas a China, por exemplo, porque a China é a segunda maior economia do mundo, mas mesmo sendo aí, tendo a segunda maior economia, o país ainda não é enquadrado como um país desenvolvido. Tá? A China não é enquadrado como um país desenvolvido, assim como o Japão, porque na China persistem muitos problemas de desenvolvimento social, a industrialização é focada principalmente somente em bens de consumo duráveis, tá? Os produtos, muitos de vocês sabem, são caracterizados pelo baixo custo, né? Pela baixa qualidade, enfim. Tá? Depois falamos um pouco mais específico para eles. Vamos estudar primeiro lá o nosso Japão. Olha que imagem maravilhosa, o Monte Fuji ao final. O Japão, pessoal, teve um grande crescimento aí, né, econômico no pós-Segunda Guerra Mundial. Cabe lembrar que o Japão fez parte do chamado eixo, foi um país que perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi o país que, né, nós tivemos aquela lamentável cena das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, as bombas atômicas aí que foram jogadas, mas é um país que cresceu economicamente pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Um país hoje se configura como sendo a terceira maior economia do mundo, mas durante muito tempo foi a segunda maior economia do mundo, tá? É um país pautado sobretudo que tem uma base industrial e tecnológica muito importante, tá? Principalmente para a exportação de bens industriais e de tecnologias, tá? Há um alto investimento estatal no Japão no setor que nós chamamos de quaternário. E hoje, quando a gente fala de Japão, né, pelo menos na minha cabeça, acredito que na de vocês também, falou em Japão, vem qualidade. Na questão dos produtos, do que é fabricado. Poxa, você pega o Toyota, por exemplo, né, um carro, a qualidade do carro é fabricada no Japão. Você tem Honda, você tem a Sony, que é maravilhosa, né, os videogames. Enfim, o Japão é muito caracterizado pela qualidade e excelência nos seus produtos, sobretudo pela tecnologia. Mas isso não era assim. Tá? Logo no pós-guerra, quando o Japão estava começando os seus investimentos no setor industrial, começando a se reerguer, o Japão era muito conhecido como a China é conhecida hoje, com seus produtos de baixa qualidade, né, produtos que são fabricados de qualquer maneira. Mas é importante nós entendermos que houve um investimento muito grande, principalmente, inclusive, com empréstimos que foram utilizados, inclusive dos Estados Unidos, o mesmo Estados Unidos que jogou as bombas atômicas aí no Japão, tá? E aí fez com que crescesse um país com uma indústria tecnológica muito forte. E o interessante, né? O Japão é um conjuntinho de ilhas ali que não tem matéria-prima. Né? O Japão quase não tem matéria-prima. E muito no início, que explica, aí voltando um pouco na história, as políticas imperialistas do Japão, né? As imperialistas, no qual ele invadiu diversos lugares, inclusive a China, invadiu as Coreias, tudo eles iam atrás de recursos, tá? Recursos aí, matéria-prima, tá bom? Para suas indústrias. E mais atualmente, o Japão, como ele investiu muito em tecnologia, hoje ele continua sem recursos minerais, sem recursos naturais, sem matéria-prima, mas hoje as empresas, sobretudo no mundo, elas pagam royalties pelos produtos, elas pagam pela tecnologia japonesa, e é por isso que a indústria tecnológica, né, a base industrial tecnológica, né, do Japão cresceu muito, porque hoje paga-se para utilizar a tecnologia. Eles criaram e desenvolveram essa tecnologia. Interessante pensar que quando eu penso no Japão, já na década de 90, o Japão configurava aí, né, na sua configuração etária, na sua população, né, como um país já envelhecido, uma população
envelhecida. A maior expectativa de vida que nós temos no mundo é dos japoneses, tá? 80 e... em média, acho que são 86 anos, não me lembro. Algo assim, tá? Então, o Japão, desde a década de 90, já é conhecido por ter uma população envelhecida, muito mais envelhecida do que a Europa que nós estudamos, tá? E isso, claro, trouxe diversos reflexos na economia japonesa. Olha que interessante. Um desses reflexos é que os idosos, uma população mais envelhecida, ela não tem a mesma demanda, ela não tem os mesmos gastos, o mesmo consumo do que uma população adulta ou uma população jovem. Então, desde a década de 90, vem se percebido no Japão uma redução do consumo de mercadorias e serviços. E essa redução na procura de serviços, já que os idosos não precisam de tantos serviços mais, não precisam de tantas mercadorias mais, causa no Japão um processo chamado de crise de deflação. A inflação aqui dá uma queda, um aumento no preço dos produtos aqui no Brasil. A deflação faz uma queda. Como tem muitos produtos no mercado e as pessoas não estão comprando, o que acontece com o preço desses produtos? Caem vertiginosamente. Aí você pode olhar e falar assim, mas isso é ótimo, os produtos são muito mais baratos no Japão. Sim, os produtos ficam muito mais baratos no Japão. E tem um conceito que o japonês utiliza bastante, que é interessante, que é a reserva de dinheiro. O japonês, ele faz muita economia, ele guarda o dinheiro. E isso também aumenta na deflação. Por quê? Lançou esse celular, por exemplo. Né? O japonês sabe que se ele guardar o dinheiro e esperar mês que vem, esse celular vai estar mais barato. Aí chega mês que vem, ele sabe se esperar mais um mês, o celular vai ficando cada vez mais barato. Então o dinheiro não circula, os preços vão caindo cada vez mais e os produtos vão ficando mais baratos. Aí você fala, isso é ótimo, podia acontecer no Brasil. Mas só que se os produtos estão cada vez mais baratos e não estão vendendo, as fábricas, uma hora, têm que começar a demitir. Então você tem um aumento do desemprego no Japão, e nós sabemos que é uma questão cultural, né? Lá no Japão, desemprego, suicídio, e também há, claro, uma queda no desempenho econômico do país. Interessante, né? Vamos ver agora a China, pessoal. Uma bela imagem chinesa também, né? Esses países são muito legais. Bom, pessoal, a China aí que no início do século XX, ela realizava, olha só, no início do século XX, há pouco tempo atrás, é até difícil a gente pensar sobre isso da China, ela combatia o domínio estrangeiro. Ou seja, vários países ali tentando controlar o território e os recursos chineses. E nesse contexto de combate ao domínio estrangeiro, dentro do território chinês, conseguiu unir ali a união dos nacionalistas e dos já chamados socialistas. Então, uniu-se sobre um mesmo objetivo, nacionalistas e socialistas, para diminuir ou para expulsar esse domínio, o combate ao domínio estrangeiro. Ok? Isso no início do século XX. Porém, em 1949, nós tivemos a chamada Revolução Chinesa, liderada por um cara chamado Mao Tse-tung. Tá? E Mao Tse-tung, quando ele lidera a Revolução Chinesa, ele adota o quê? O socialismo. Cabe lembrar que até então, até a Revolução Chinesa, quem estava no comando da China eram os nacionalistas. Quando o Mao Tse-tung assume o poder na Revolução Chinesa e adota o socialismo, esses nacionalistas fogem. Eles fogem, eles até estavam sob a liderança do general Chiang Kai-shek. Tá? Eu acho que eu estudei isso ano passado com vocês, né? Chiang Kai-shek. Então eles fogem da China, esses nacionalistas fogem da China e se abrigam em uma ilha chamada Ilha de Formosa, conhecida como Ilha de Taiwan. Tá? Eles se abrigam então
nessa ilha de Taiwan, que inclusive apenas 26 países do mundo reconhecem Taiwan como sendo uma ilha, como sendo um país, tá? A China reconhece aquele local como um território chinês, mas um território rebelde. Tá? A ONU não reconhece Taiwan como sendo um país, e lá os nacionalistas adotaram um sistema capitalista, eles têm outra forma de governo, as próprias pessoas que moram em Taiwan não se reconhecem como sendo chineses, um imbróglio aí na geopolítica chinesa que nós estamos vendo aí, palco também de diversos conflitos. Mas beleza, e daí? Em 1976, morreu Mao Tse-tung. Tem até uma piadinha, né, que quando estava, voltando um pouquinho, quando estava disputando o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, né, os nacionalistas e os socialistas, vamos dizer assim, o Chiang Kai-shek fugiu, né, com as pessoas para Taiwan, né? Aí tem até o ditado falando que, na verdade, no final, o mal sempre vence, né? Cadê? Eu precisaria aqui agora, né? Eu tinha que colocar aqui, depois dessa piada sensacional, vou ter que colocar aqui a piadinha, a risadinha, claro, do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Porque o mal sempre vence, né? Mao Tse-tung venceu a disputa contra o Chiang Kai-shek. Espera aí que eu vou colocar aqui a risadinha do Carlos Alberto da Praça é Nossa. O mal sempre vence. Vamos lá? Cadê a música? Piada. É uma piadinha. Tá bom, pessoal? Então, aí agora voltando, em 1976, Mao Tse-tung morreu. E quem assumiu foi o Deng Xiaoping, tá? E o Deng Xiaoping, ele fez um processo na China muito parecido com o que eu estudei com vocês na Federação Russa, do Mikhail Gorbachev. Ele fez a abertura econômica chinesa. Para quê? Para a chegada de empresas transnacionais estrangeiras. Tá? E é claro que essas empresas tinham vários fatores atrativos para vir para a China. Quais eram esses fatores? Baixos salários, um governo ditatorial. Mas ele falou, professor, como assim isso é atrativo para uma empresa vir para um país no qual o governo é ditatorial? É ótimo, porque um governo ditatorial, ele proíbe greves, ele proíbe o trabalhador de reclamar, o governo ditatorial diz que vai ter que trabalhar 12 horas, você vai ter que trabalhar, isso para a empresa é ótimo, tá? As empresas vieram porque também o governo, nessa abertura econômica do Deng Xiaoping, foram oferecidos diversos incentivos fiscais para as empresas instalarem e, claro, eles estavam com um olho grande no grande mercado consumidor chinês. E essas empresas, essas transnacionais, eu não sei se vocês vão lembrar que eu falei isso no ano passado com vocês, essas fábricas se instalaram principalmente no litoral, né, chinês, numa região chamada de zonas econômicas especiais, que é o que? Dentro de uma China socialista, eu tenho um sistema capitalista. No litoral, nas zonas econômicas especiais. Por que no litoral que essas fábricas, essas empresas instalaram? Porque de lá é mais fácil disseminar e exportar os produtos para o restante do mundo, principalmente para os Estados Unidos da América. Beleza. Como que está a China hoje? Segundo maior PIB do mundo, segundo maior produto interno bruto do mundo. Então a China é muito rica? Sim, ela tem muito dinheiro, mas a China enfrenta graves problemas sociais. Tá? Nós temos regiões com extrema pobreza na China. Tá? A riqueza é muito concentrada em algumas partes chinesas. Nós temos, lembre-se, medidas muito autoritárias do governo, né? O governo não permite você falar mal, o governo não permite reações contrárias a ele. Então, é um governo de medidas muito duras, muito autoritárias, tá?
e, sobretudo, para esse rápido desenvolvimento. Essa fabricação, a China se tornou uma fábrica global, né? Tudo é fabricado na China, tudo que você olhar é made in China, né? Então, a China se tornou uma fábrica global e isso traz consequências muito grandes que estão relacionadas aos graves problemas ambientais que a China enfrenta. Muita poluição. Tá? E recentemente tem aparecido muito na TV aí, para a gente acabar a aula, a questão de Hong Kong, né? Hong Kong que foi colônia da Inglaterra até 1997, tá? Ela foi passada para o domínio britânico em 1897, como resultado aí da Segunda Guerra do Ópio. A China perdeu, teve que entregar esse território para os ingleses, tá? Em 97, os ingleses devolveram, então, Hong Kong para a China, né? E a China, após essa devolução, ela reconheceu o Hong Kong, o lugar, como sendo um território autônomo, tá? Com uma diferença que a cada ano, a cada dia, o domínio e a influência chinesa aumentam cada vez mais. Tanto é que foi aprovado, existe um projeto que até 2040 Hong Kong será incorporada ao modelo socialista chinês. Já que lá, claro, né, já que era até 97 era colônia inglesa, lá vigora o sistema capitalista, né? E a China até então tinha deixado, só que agora está tomando medidas cada vez mais duras, está tirando cada vez mais a autonomia de Hong Kong, tirando a autonomia das pessoas que vivem lá, e já existe um modelo aprovado que até 2040 Hong Kong vai fazer parte, então, da China socialista. Então, pessoal, na nossa próxima aula vou discutir com vocês um pouco sobre a Guerra das Coreias, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!